Essa é a história de uma mãe viúva e sua linda filhinha que viviam em uma época muito antiga, em uma pequena cidade de interior. A mãe gostava muito de margaridas, era a sua flor favorita, e por isso no jardim da casa era sempre a flor que predominava. A menininha adorava acordar pela manhã e admirar o lindo jardim com as margaridas ainda úmidas pelo orvalho e o cheirinho da terra recém-molhada. Era sem dúvida uma vida muito feliz. Certo dia, mãe e filha foram ao centro da cidade. E enquanto a mãe se distraía com as compras, a menininha se afastou e entrou em um trem parado na estação, admirada pelo seu interior. Sem que se desse conta, o trem partiu da estação e a sua mãe sequer se deu conta do que ocorreu. Ela ficou desesperada procurando a menininha e essa foi levada para longe sem que pudesse fazer nada. Foi realmente uma tragédia. O tempo passou, a mãe nunca deixou de procurar um único dia pela sua filhinha, que vagou pelas ruas de uma cidade desconhecida, passou fome, frio, viveu em orfanatos, lares transitórios e até mesmo nas ruas. Com o passar dos anos, a mulher mudou-se de cidade, mas a esperança e determinação de encontrar a sua filha nunca acabou. A menininha, agora uma adolescente, estava passando por uma rua quando se deparou com uma casa repleta de margaridas em seu jardim. Na hora, seu coração bateu mais forte com a lembrança de seus dias felizes ao lado da mãe. Tomou coragem e chamou pelo dono daquela casa. Qual não foi a sua surpresa ao ver que a moradora era a sua amada mãezinha? Bem, vou deixar por sua conta imaginar como foi esse encontro. Dessa maneira, mãe e filha se encontraram para nunca mais se separarem. A margarida faz parte da minha memória de infância e não sei porquê, mas descobri que não só da minha, mas de muitas e muitas pessoas com quem converso. A margarida é aquela florzinha que encontramos no caminho da casa dos nossos avós, andando pela cidade, no jardim das nossas casas, onde brincávamos alegremente, com aquela florzinha tão simples e ao mesmo tempo tão encantadora. A família das margaridas é bem vasta, como por exemplo o girassol, o cabo de hera, a gérbera e muitas outras. Assim como também não existem só as margaridas brancas, mas também muitas outras cores. Uma curiosidade sobre o nome em inglês dessa flor: como sua característica é fechar-se ao anoitecer e abrir suas pétalas ao nascer do sol, ela também foi conhecida como olho do dia, ou em inglês, Day's Eye, e com o passar do tempo, Daisy. Vamos para a aula e namastê! Comece então imprimindo o risco, que fica sempre na descrição do vídeo, como já ensinei, e corte o tecido com bastante margem desse retângulo que eu deixei aqui o desenho, para dar espaço para colocarmos o bastidor e também uma boa margem de costura. Eu usei um algodão cru com acabamento, aquele sem goma. Vamos usar o álcool em gel para fixar a aquarela, e eu usei o lápis de cor aquarelável da Faber-Castell, porque ele é de uma boa qualidade e não é tão caro e muito fácil de encontrar em todo o país. Começando, então antes eu quero também mostrar que eu usei o papel toalha aqui embaixo do tecido na hora de aquarelar, e nós vamos começar pelo portão. E depois os verdes eu vou mostrar tudo aqui como que eu fiz a aquarela. Um pincelzinho simples só para podermos colocar o álcool aqui, o recipiente, que pode ser um copinho. E nós vamos fazer o portão com esse marrom chocolate, um marrom escuro, de uma forma bem suave. Para isso, eu seguro bem na ponta do lápis e vou pintando, deixando bem clarinho mesmo, para ficar com esse aspecto realmente de aquarela.
Seguindo aqui o sentido da madeira, então eu estou fazendo na vertical. Aqui o redondinho você faz assim, fazendo pequenos círculos, sempre segurando o lápis na pontinha. Veja que a pintura está bem suave. Então, eu vou fazendo aqui todas essas ripas da madeira que estão na vertical. Veja como está ficando bem clarinho. Agora, eu vou fazer a madeira que está na horizontal. Veja que eu mudo o sentido da pintura. Agora, depois de tudo pintado, eu vou reforçar aqui onde estão as emendas das ripas. Então, eu faço mais forte, para ficar bem realista esse portão. Aqui também eu vou dar uma reforçadinha nas bordas. E eu vou fazer agora como se fossem os veios da madeira. Esses veios não serão bordados, então capricha, deixa ele bem bonitinho para deixar essa madeira bem realista. Veja como que eu faço. São clarinhos, porém fazem bastante diferença aqui para imitar a madeira. Aqui na ripa que está na horizontal, fazemos a mesma coisa. E nessa na transversal também. Bom, agora eu vou reforçar aqui em cima. Aqui nós iremos bordar, mas essa pintura vai aparecer assim mesmo. Bom, pintado o portão, eu vou fixar essa pintura no tecido. Muitas pessoas me perguntam se pode lavar depois. Olha, todos os testes que eu fiz nunca saiu, por mais que eu tenha lavado, sempre fixou. Mas não custa você fazer um teste, não é verdade? Lembrando que nessa técnica nós não usamos tecido com goma, tá? Então certifique-se de que ele não está engomado e faz o teste, porque depende do seu tecido, depende da marca da tinta, tudo mais. Agora, eu vou fazer a parte verde aqui no fundo, no chãozinho aqui do nosso desenho. Então, eu vou usar esse verde, também fazendo uma pintura bem suave. Continuo segurando na ponta do lápis e vou pintando. Aqui não tem problema você pintar onde estão as flores, porque depois a gente vai bordar, não vai mais aparecer. Só vou desviar da árvore. Perto do portão, como está um pouquinho molhado, vai dar um outro efeito aqui na vegetação. Eu fiz de propósito mesmo, para dar essa diferença, tá vendo? Então, aqui vai ficar um verde diferente, aqui no chãozinho. Não tem problema. Quando a gente pinta com um espaço que já está úmido, tende a ficar bem mais forte. Mas deu uma textura bem bacana. Aqui eu vou fazer uns matinhos, depois a gente vai bordar, mas vai dar um efeito bacana. Agora, com esse marrom café, eu vou pintar a árvore. Então, a gente começa aqui, eu vou reforçar onde estão os riscos do galho, mas fazemos bem suave também no resto, como fizemos no portão.
Vou reforçar esses galhos, porque vai dar um efeito bem bacana na hora que a gente bordar. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho de verde aqui embaixo, onde encontra o tronco e o chãozinho aqui de grama, né, de matinho. Bem suave também. Então, agora é hora de colocarmos o álcool. Na verdade, é o líquido é que fixa o pigmento no tecido, tá? Então, é importante que todos os espaços pintados sejam preenchidos com o álcool. Como eu sempre falo, existem muitas técnicas diferentes de fazer aquarela. Essa é uma delas. Acho que a mais fácil. Eu ensino outras técnicas no meu curso, meu livro de pontos. Então, se você não conhece, eu te indico. É um curso bem bacana, que eu ensino desde o comecinho do bordado até o mais avançado. Vou dar mais uma reforçada aqui em umas áreas que eu acho que ainda não estão aquareladas. E lembrando que a gente não pode passar, então eu vou deixar secar naturalmente. Aqui o meu já secou, demorou mais ou menos 10 minutinhos para secar. Então agora nós vamos começar bordando o portão. Eu usei esse marrom escuro com um fiozinho só. Nós vamos fazer o ponto split ou ponto partido. Então, existem duas maneiras de fazer, vou aqui ensinar uma. A gente faz um pontinho reto e quando saímos com a agulha para cima, eu saio no meio da linha. Vou para frente e saio no meio da linha. Veja, eu aproximei bem para que você possa entender o que eu estou falando. Por isso que ele chama ponto partido, porque a gente parte a linha. Eu estou com um fiozinho só. Então, eu vou fazer todo o portão assim. Agora aqui, como eu cheguei nessa outra parte, eu vou ensinar uma outra maneira de fazer. Eu venho aqui, agora eu faço no meio da linha também, só que de cima para baixo. Então, eu volto e pego aqui no meio da linha, partindo mesmo a linha. Aqui eu vou deixar uma falha para dar um ar rústico aqui no portão, como fizemos na casinha da Caliandra. Eu já ensinei esse ponto aqui no canal, então eu gosto bastante dele, uso muito quando eu quero fazer contornos delicadinhos e principalmente quando eu faço pintura de agulha. Vou deixar mais uma falha aqui. As duas maneiras dão certo, tá? Tanto pegando por cima quanto pegando por baixo. Veja como você se adapta melhor. Então, faz isso no portão todo, aqui o meu já está bordado. Agora, eu vou pintar com o mesmo que eu pintei aqui o portão, eu esqueci de fazer as estacas aqui da nossa cerca. Não tem problema, vamos fazer uma pintura agora. Então, eu só vou dar uma reforçadinha aqui, não tem erro. Você pode pintar um pouquinho mais forte. Desvia aqui das florzinhas, o quanto você puder. E lembrando que temos que passar o álcool para aquarelar. Por que eu estou usando o álcool ao invés de água? Porque com o álcool a tinta não expande. Aqui eu fiz 2 bordados, um com esse marrom escuro, o mesmo que eu usei no portão, um fio e o mesmo ponto. E o outro lado, que é a sombra, eu usei esse cinza. Como é uma cor relativamente nova da DMC, não tem conversão para Anchor, mas você pode ver que é um ponto, que é uma linha cinza, e você faz da mesma maneira do portão, com algumas falhinhas, para ficar bem parecendo uma estaca mesmo. As nervuras aqui do portão, a gente não precisa bordar, como eu já tinha falado. Agora, nós vamos fazer o arame. Eu vou usar esse cinza, que é um cinza mais escuro, que eu usei na sombra, e nós vamos fazer pontos caute, que eu estico o ponto, e o que vai prender esse ponto é a cruzinha do arame farpado, tá vendo? Então, eu faço um xizinho aqui. Na verdade, não é uma cruz, né? É um X. Ao mesmo tempo que fica
aparecendo o arame farpado, ele está segurando a minha linha que eu estiquei ali. É um fiozinho só. Então, você vai fazendo... aqui, o galinho, ora vai estar por cima, ora vai estar por baixo. Mas agora a gente não precisa se preocupar, tá? Em desviar. A gente vai fazer a cerquinha normalmente. Faço aqui o meu X do araminho farpado. Então, eu saio aqui onde eu tinha acabado o ponto e estico até o início da outra estaca. Faço novamente a cruz e vou fazendo nesse procedimento em cima e embaixo e aqui do lado direito também. Importante que o arame passe por cima das estacas, porque o arame está amarrado nelas, então não faz sentido ela não está aparecendo aqui na frente. Agora, nós vamos fazer o tronco da árvore. Os troncos principais eu vou fazer com 2 fios e essas galhos, as nervuras e os galhos eu faço com um fio só, usando esse marrom chocolate. Aqui, a parte externa eu vou fazer com 2 fios e o pontinho haste, que você já sabe fazer. Estou mantendo a linha para baixo, porque tem uma curvatura aqui para baixo, então a gente acompanha essa curvatura mantendo a linha para baixo. Estou mostrando aqui rapidamente esse ponto, que já é um velho conhecido aqui do canal. E faço o galho principal aqui do lado esquerdo. Vou fazer agora esse do lado direito, o principal, com 2 fios também, a mesma cor. Agora, essa parte do tronco e essas nervuras aqui de dentro, eu vou usar um fiozinho só. E vou fazer o mesmo ponto haste com a mesma cor. Então, aqui eu já fiz. Vou fazer alguns galhos aqui de cima, alternando entre esse marrom e agora esse marrom mais claro aqui, só que com um fiozinho só. A gente faz os galhos, não os principais, né? Esses galhos mais finos. E vou alternar também alguns galhos com esse outro marrom. Então, a gente vai fazendo assim essa mescla para dar leveza de luz e sombra também no tronco da árvore. E a terceira cor é essa daqui. Então, vai alternando entre essas 3. Aqui o meu está pronto, relembrando as 3 cores que eu usei. Eu preenchi bastante aqui na parte principal do galho, aqui embaixo, com o ponto haste. E agora nós vamos fazer os galhos das margaridas, também alternando entre 1 e 2 fios com esse mesmo verde. O galho principal eu faço com 2 fios e os pequenininhos aqui eu faço com um fiozinho só. Então, aqui eu vou começar. Eu vou te mostrar, o ponto é o haste mesmo, que você já está acostumada. E agora a gente precisa dar a impressão que esses galhos, eles estão emaranhados nessa cerca. Então, ora eles aparecem na estaca, ora eles estão por baixo. Então, veja como que eu faço. Aqui ele passou por cima. A gente segue. Eu vou sair aqui para dar a impressão que ele está lá para trás agora. E sai um pouquinho para cima. Para continuar. E faz assim em todos os galhos, tá? Para ele aparecer. E em cima dos arames também. Ora você faz por cima, ora por baixo. Assim vai dando essa impressão que eles estão aí. A margarida nasceu mesmo na cerca. E assim vou fazer até lá em cima. O galho está virado para cá, então a minha linha fica para o lado direito. Agora eu vou mostrar como que eu faço aqui na cerca, se eu quiser desviar, para dar a impressão que está lá atrás. Eu afundo a minha linha aqui e saio depois do xizinho e continuo normalmente. Então, esse deu a impressão que está por trás, né?
Agora a folha. A folha é uma série de pontos retos, ponto cheio, em diagonal. Bem fácil de fazer. Para ela ficar compridinha assim, que parecendo mesmo a folha da margarida, né? Que as folhas são compridinhas. Aqui os meus galhos já estão prontos e agora nós vamos começar a fazer as margaridas. Veja, note que eu alternei entre 2 fios e 1 fio, que dá essa leveza nos galhos. Agora, com a cor branca e 3 fios, nós vamos fazer as pétalas da margarida. Eu começo sempre no meio de cada pétala e vou para os 2 lados. Aqui eu vou para o lado direito e para o lado esquerdo. Eu vou fazer essa margarida aqui completa com você e as outras são feitas da mesma maneira. Tem pétalas que são bem pequenininhas como essa, então eu faço os pontos tudo pegando sempre no mesmo lugar, tá vendo? Ali em cima eu consegui ainda abrir um pouquinho, fui do lado, vou ajeitar a linha aqui do lado de cima. Volto no mesmo lugar lá embaixo e abro um pouquinho para o lado esquerdo. E ajeita para que ela fique do lado esquerdo. A outra pétala, começo sempre no meio. Aqui ainda deu para abrir um pouquinho, aqui em cima. Aí você vai sentindo, tá? A pétala maior você abre um tiquinho, coloca assim bem do lado. Quando é muito pequenininha, você pega no mesmo lugar em cima e embaixo, como é o caso dessa pequenininha aqui agora. Vou fazer, veja que eu faço no mesmo furo em cima e embaixo. Essa pequenininha foi a única que eu fiz, que eu vou fazer com dois pontos só nessa pétala. As outras eu vou fazer todas com 3 pontos. Então, uma no meio, uma ao lado e uma do outro lado. Ajeita para que ela fique do lado certo. Passa para a próxima. Essa é bem pequenininha também. Vou aqui no mesmo lugar também, aqui em cima, porque ela é pequena. Essa daqui é um pouco maior, tá vendo? Então, dá pra gente fazer os pontinhos um ao lado do outro. Vou passar para... Aqui dá para fazer ainda mais um. Essa pétala é bem grande, bem larga, né? Vou passar para outra. Essa irregularidade do tamanho das pétalas é que dá esse aspecto de que a gente está olhando a flor viradinha. Não estamos olhando para ela de frente. Isso dá uma harmonia no arranjo. No meio. Essa penúltima eu fiz com 2 pontos só também. Eu falei que aquela lá seria a única, mas eu resolvi fazer nessa também porque era muito pequenininha. Agora, como nós estamos vendo a flor que está virada para o outro lado, nós veremos essa parte escura do miolo só na parte de baixo. Em cima não está ao nosso alcance do nosso olhar. Então, com essa cor e um fiozinho só, eu vou fazer aquela base mais escura do miolo com o ponto haste, um fio só. Veja que eu faço da metade do círculo para baixo. No caso é uma elipse, né? Não é um círculo.
Então a gente circunda aqui o miolo, só até essa parte, em cima não. Vou arrematar. E agora, com o amarelinho e 2 fios, nós vamos fazer o miolo com o nó francês. Então, eu seguro, dou 2 voltinhas, volto não no mesmo lugar, mas bem pertinho, seguro minha linha e ele desce. Mais um. Seguro bem pertinho essa linha. E agora é o último. Está vendo a importância de fazer aquele ponto haste com a linha escura? Veja como dá uma sensação de realidade mesmo da flor, tá vendo? Parece que a gente tá olhando uma margarida. Agora, para fazer o botãozinho, a mesma cor do miolo, eu vou fazer pequenos pontinhos aleatórios, em várias direções. Porque o miolo está aparecendo bem pouquinho quando a margarida ainda está em botão. Fiz aqui 4 pontinhos. E agora eu vou vir com o mesmo branco que a gente fez a margarida, só que dessa vez com 2 fios. São pontos retos também, ponto cheio. Ajeita direitinho. Vou segurar essa linha para ela se encaixar aqui do ladinho. E está pronto o nosso botão. Ajeita com a agulha. E está feito. Aqui as margaridas já estão bordadas. Aqui eu estou com a marca do bastidor, né? Mas ainda não posso passar. Então, nós vamos vir agora com esta cor para fazer as folhas. Então, são 3 tons de verde, ele chama de verde oliva dourado, e esse laranja queimado. Então, eu vou alternar entre essas 3 cores que apareceu aí para vocês a numeração. Nós vamos fazer o ponto margarida, alternando essas 3, sempre com 2 fios. Então, a aula da margarida não podia faltar o ponto margarida, né? Então, vai ser aqui nas folhas da árvore. Eu volto aqui no mesmo lugar onde eu saí com a minha linha. Seguro aqui o arquinho, vou pra frente e prende. Esse é o ponto margarida. Vamos encher galinho por galinho, com pontos, com esse mesmo ponto, alternando as 3 cores, para dar uma impressão assim que essa árvore está com essas cores de outono, que eu acho muito bonitas quando as árvores ficam assim. Essas 3 cores vai dar bem essa sensação de árvore no outono. Veja que eu inclinei aqui o ponto margarida, seguindo o galho. E assim a gente vai fazer com todos. Aqui eu já fiz uma parte. E aqui a minha árvore está quase completa. E aqui está completa. Então, veja como eu misturei esses galhos. Como que eu fiz? Eu vinha fazendo com uma cor. Quando acabava a cor, eu entrava com a outra, preenchendo os espaços vazios. E aí, acabava a segunda, entrava com a terceira, galho por galho, e assim ela ficou bem mesclada. Veja que os pontos ficaram em todas as direções. Agora, vamos fazer o chãozinho com todas as linhas que foram usadas, ora com um fio, ora com 2, como fizemos com o galho, e mais essa cor aqui, esse verde escuro, que ainda não usamos em lugar nenhum. Para facilitar a vida, eu deixo as agulhas assim, todas com linhas enfiadas, ora com 2 fios, ora com 1, as cores que eu quero usar. Se você tiver bastante agulha, vale a pena, você ganha um tempão fazendo isso. Então, aqui eu vou começar com o verde escuro, vou fazer alguns pontos para te mostrar. Eu usei, basicamente, 3 pontos aqui. O ponto caute, que eu já te mostrei, que a gente estica um fio aqui e prende. Já ensinei esse ponto aqui no canal e fizemos também ele
em outras situações aqui dessa aula. Então, eu saio na metade aqui e eu posso também vir para baixo em vez de prender. Ficou bem interessante assim. Aqui eu só fiz pontinhos retos, cada hora de um lado, para dar bastante leveza na nossa graminha, um ponto caute. Não preenchi aqui na frente do portão, tá? Só na lateral. Agora eu já vou entrar com uma linha mais clara, com 2 fios dessa vez. Vou fazer um matinho. Vou fazer um nozinho francês. Então, esse é outro ponto que eu também usei aqui nos matinhos. Um nozinho francês. Fica bem com aspecto de graminha, fazendo assim, nozinhos. Ora, aqui você também tem que preencher para dar a impressão que tem continuidade depois da cerca, tá? Então, faça uns matinhos ali também. Aqui do lado esquerdo, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos do lado direito. Mesclando as linhas, os pontos, e assim ele ficou preenchido. Vou pôr bem de pertinho para que você possa ver. Usei até o branquinho das margaridas. Agora vamos fazer aqui a parte escrita. É do mesmo jeito que eu fiz a caliandra, a pluma brilhante. Então, agora é hora de você passar o desenho, né? E depois você faz o risco novamente aqui onde a gente já apagou com o ferro, né? Essa linha é importante porque é a linha de costura. E aqui é a margem que a gente deixa para, como eu falei, para colocar o bastidor. Para fazer essa parte, eu usei uma cambraia de linho branquinha. Eu já mostrei nas outras aulas, mas eu vou mostrar rapidinho aqui para você. Eu usei a caneta Micron 01. Como a cambraia de linho é transparente, eu consigo fazer sem a caixa de luz. Então, eu vou preencher primeiro com a caneta térmica, aqui a linha onde vai ser cortado. E agora, com a caneta Micron, com bastante paciência, a gente vai escrever o nome Margarida. Essa canetinha, ela não apaga com as lavadas, tá? Não borra. Essa eu já testei em tudo quanto é tecido. Ela realmente é uma caneta muito boa. Tem que ser dessa marca, Micron e o número 1. Aqui, então, eu já escrevi e nós vamos recortar com a caneta, com a tesoura de picotar. Aqui o meu já está picotado. Eu vou posicionar aqui o meu desenho para saber aonde eu tenho que aplicar. Vou usar, para facilitar a vida, uma cola em bastão. E note que eu cortei um pouquinho acima lá do risco da caneta térmica, tá? O risco que eu fiz com a térmica é onde a gente vai bordar. Posicionei ali direitinho. E agora dá até para você dar uma corrigida com a caneta Micron aqui, se tiver falhadinho. Essa hora aqui é mais fácil porque ela já tá colada. Fica fácil. Então, agora você pode usar qualquer cor aqui que a gente usou no bordado. Eu usei esse amarelinho aqui com 2 fios. É um bege quase que dourado, né? Só não use o branco, porque aqui a minha cambraia é branca, não ia aparecer. E eu vou fazer pontos de alinhavo. Seguindo aqui no risco, que depois a gente apaga com a caneta térmica. Faz assim toda a volta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Namastê!